sua casa, é a vontade de fazer os seus desejos, né? Então, essa vontade é que me move, essa vontade é que me molda a cada dia. Quando eu estou em um momento de adoração, aqui na casa do Senhor, eu estou renunciando o mundo. Quando eu estou adorando a Jesus Cristo, eu estou renunciando às coisas do mundo, né? Quantas madrugadas, né, irmãos? Às vezes, as pessoas, quando nós estávamos no mundo, passávamos aí, né, em festas, em baladas, né, fazendo tudo que o pecado falava, né, aos nossos corações, mas hoje não. Hoje nós temos uma vida diferente, uma vida equilibrada, uma vida em que Jesus Cristo, Ele nos guia e Ele traz a nós a justiça, né? Ele traz a nós o verdadeiro motivo de estarmos alegres, de estar na sua presença. Ele está num momento de adoração na sua vida. E esse momento de adoração, ele só está em vir à casa do Senhor? Não. Esse momento de adoração é estar adorando o Senhor todos os dias, em todos os momentos. Se você parar para pensar, como eu já disse antes, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: nós temos que ser adoradores em que? Somente quando vemos para o culto? Sim, igreja. É somente quando nós vemos para o culto que nós somos adoradores? Não, né? Nós somos adoradores em que? A todo momento. A palavra de Deus diz o seguinte, que os verdadeiros adoradores buscam Deus em espírito e em verdade. Se eu estou em determinado local, ali eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Estou dizendo: Deus, eu estou aqui, mas eu sou o teu servo, eu te adoro, e eu não quero sair da tua presença, pois a tua presença é fartura de alegria. E ali você obtém o quê? Um bom testemunho. E as pessoas ali vão começar a te olhar diferente, eles vão dizer: essa pessoa é diferente, tem algo diferente nele, tem algo que no semblante dele, que ele não é como a gente, né? Ele é uma pessoa diferente. E ali você vai ser reconhecido como seguidor de Cristo. E quando você é reconhecido como um seguidor de Cristo, você se torna um imitador de Cristo. E quão bom é, meus irmãos, ser reconhecidos como um adorador de Cristo, ser reconhecidos como servos do Senhor, sermos reconhecidos que nós buscamos a Deus e somos reconhecidos como crentes cristãos. Quando a pessoa chega para você e diz o seguinte: você é crente, não é? E você ali, né, diz assim: sou. Mas é porque você tem uma vida castra em adoração. Você renunciou ao mundo, você renunciou tudo aquilo o que o mundo queria te dar, e você agora está na presença de Deus. Você não está mais na presença do maligno ou de outras coisas, você está na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os verdadeiros adoradores, eles buscam o Pai em espírito e em verdade. Você está adorando a Ele a todo tempo, a todo momento, em todos os minutos, todo segundo. Nós temos que ter essa vida. Até porque a palavra de Deus diz o seguinte: sede santos como eu sou santo. Porque sem santidade, irmã Isabel, é bem enfática essa palavra que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então temos que viver uma vida de santidade, uma vida em que Deus ele possa olhar para você e dizer que você está seguindo no caminho certo. Eu estou seguindo no caminho certo. A irmã Nedalva também andando e seguindo no caminho certo, no caminho da salvação, no caminho em que vai produzir frutos, não só na minha vida, mas no reino de Deus. Né? Então nós devemos ter uma vida de renúncia, renunciar tudo aquilo que o mundo nos dava. O segundo tópico que eu quero falar aqui
ter uma vida de renúncia é se dedicar em oração, né? Temos um exemplo muito bem de Daniel, que eu vou abrir aqui. Daniel estava disposto a morrer pela oportunidade de falar com Deus, né? A Bíblia vai descrever que Daniel, ele orava ali por 3 dias, né? Por 3 dias não, perdão, ele orava 3 vezes ao dia. Então teve um exato momento que Daniel ele foi colocado à prova, né? Quando ele foi ali para a cova dos leões. Imagine se Daniel não tivesse uma vida de oração. Será que Deus teria misericórdia da sua vida quando ele estivesse ali na cova dos leões? Não, claro que não. Então naquele exato momento, quando Daniel estava lá na cova dos leões, eu conjecturando aqui, porque a Bíblia não fala, com certeza ele orou a Deus, ele buscou a Deus naquele exato momento, e ali foi dada a graça de Deus na sua vida, e os leões não fizeram nada com Daniel, e o nome de Deus ali foi glorificado, para a honra e glória do Senhor. Não aconteceu nada, por mais que você passe, né, a Bíblia fala, por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque nossa confiança está em Deus. O nosso andar, o nosso caminhar, ele está em Deus. Então, quando nós estamos tendo uma vida de oração, de comunhão, a nossa confiança, a nossa fé, ela começa a aumentar. Nós começamos a ter mais intimidade com Deus. Nós começamos a ter mais... como é que eu posso colocar aqui diante de vocês? Comunhão. Nós começamos a ter várias outras realidades com Deus, né? Se temos uma prova aqui, se ela foi difícil, né? Passamos com Deus, mas lá na frente nós vamos acreditar que Deus vai estar com a gente também, não é? Quantos aqui já não passam, estão passando por uma prova, mas estão confiando em Deus, estão confiando que Deus ele vai prover o meio, né, de essa prova passar? É porque você está confiando em Deus, é porque você está tendo uma vida de oração, uma vida casta em oração. Então é isso, vocês têm que confiar assim como Daniel confiou, né? Como Daniel confiou, ele estava ali, mas ele estava confiando em Deus, e ali ele foi exaltado, né? O mesmo aconteceu com os amigos de Daniel quando eles estavam na fornalha. Quando eles estavam na fornalha, né, o rei Nabucodonosor viu ali um quarto homem. Ele disse: eu vejo ali um quarto homem com eles. Eles também eram pessoas que tinham uma vida em oração. Eles não se prostraram diante de um ídolo, de uma imagem. Então, quando eles não se prostraram diante daquela imagem, Deus teve graça, deu graça a eles. E aí eles foram lançados na fornalha. Imagina só você na fornalha e ele aquecendo 7 vezes mais e não queimar, porque havia um quarto homem, porque havia o temor e o tremor de Deus na vida daqueles homens. Eles eram homens de Deus, homens que seguiam a Deus, homens que renunciaram à Babilônia, homens que não provaram os manjares da Babilônia e seguiram concernente a Deus. Então nós temos que ter essa vida, uma vida de oração, uma vida de renúncia. Então o tema é o seguinte: negue a si mesmo. Eles negaram-se a si mesmos, eles tomaram a sua cruz. Então o terceiro ponto que eu quero focar aqui, o terceiro passo, é uma vida de renúncia. Termos uma mentalidade diferente da que tivemos antes. Ou seja, a palavra lá em Romanos, eu espero que vocês abram em Romanos capítulo 12, que diz assim, 12:2, que diz o seguinte:
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a partir do momento em que você aceita Jesus Cristo na sua vida, a sua mentalidade é uma mentalidade diferente. Você já não pensa como pensava antes, né? Você tem uma mente de Cristo. Ter uma mente de Cristo, uma mente cristocêntrica. É uma mente em que você deve fazer tudo o que Cristo fazia, né? Tudo o que Cristo dispôs a fazer quando esteve aqui na terra. Nós observamos isto para que nós possamos seguir a Cristo e andarmos, sermos semelhantes. Paulo disse: seis meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se Paulo disse isso, seis meus imitadores, será que eu estou tendo uma vida cabalmente, retamente a Cristo, para que eu possa dizer isso? Para que eu possa dizer: eu sou um imitador de Cristo? Seis meus imitadores como eu sou um imitador de Cristo? Será que realmente eu estou andando concernente pautado na palavra de Deus? Será que eu estou renunciando totalmente àquilo que antes me fazia pecar? Será que eu estou sendo mesmo fiel a Deus? Então, nós devemos pensar nessas questões na nossa vida diariamente. Tem muitas coisas, irmãos, que nos tiram da presença de Deus. Muitas coisas. Por exemplo, se você faz algo que você fazia antes, se você ainda continuar fazendo, você não teve uma mentalidade mudada de Cristo. Você não teve uma mente moldada. Você não está sendo transformado. E aquele que se transforma, né, você tem uma mente diferente. Você fala de Cristo. A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio da palavra, você vai falar da palavra de Deus. Você vai começar a falar da palavra de Deus, vai começar a divulgar a palavra de Deus. Onde você está, você vai falar de Cristo. E ali você vai ter, as pessoas vão ver a verdadeira transformação de Cristo em sua vida. É falar de Jesus, né? Até porque esse é um dos mandamentos que Deus deixou para nós. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho o quê? A toda criatura. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Isso é uma ordenança de Jesus Cristo na nossa vida. Quando temos essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento, então nós fazemos o ídolo do Senhor com alegria. Nós não fazemos o ídolo do Senhor aos empurrões. Não, nós fazemos com alegria, né? Porque a palavra de Deus também diz o seguinte: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, né? Eu não quero chegar a Deus e dizer assim: Deus, aqui estão as minhas obras. Ele disse: apartai-vos de mim, e eu não vos reconheço jamais. Eu quero chegar naquele grande dia em que Deus vai: meu filho, você andou cabalmente nos meus caminhos, e aqui está seu galardão. Eu quero ter o galardão de Jesus Cristo na nossa vida. Quantos querem ter o galardão de Jesus Cristo na vida? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então é isso. Quando você está se negando a si mesmo, você está se disponibilizando tanto a Cristo como para o serviço de Cristo na sua vida. Você agora passa a ser servo de Deus. Você passa agora a servir. Aquele que a palavra de Jesus Cristo fala, né, aquele que quer alcançar os primeiros lugares, que primeiro começa pelos últimos, né? Que ali você será, né, glorificado não, mas você será exaltado com um exato tempo, um exato momento na sua vida. Porque também Deus abate, mas Ele exalta. Há um momento certo que Ele vai te exaltar na sua vida.
Se você continuar seguindo tudo aquilo que diz a palavra de Deus, segundo os seus propósitos, segundo os seus desígnios, você vai conseguir alcançar esse estado. E também, você tem que, quando você também tem a renúncia de Cristo, você se torna uma pessoa altruísta. O que é ser uma pessoa altruísta? É uma pessoa que se põe no lugar do próximo. O que a palavra vai dizer? Vai dizer, amai o próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Quantas vezes, irmãos, às vezes a gente fala assim, eu amo o meu próximo, eu amo o meu próximo, mas às vezes o próximo está passando uma dificuldade tão grande e às vezes nós não estamos lá, nós não estamos altruístas, nós não estamos colocando no lugar do próximo. Às vezes o próximo está sorrindo, mas por dentro ele está chorando. E às vezes a gente